Então, pessoal, vamos lá no exercício 1 da primeira semana. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu tenho o frasco 1 e tenho o frasco 2. Podemos afirmar que, letra A, a solução do frasco 2 é mais concentrada que a do frasco 1. Letra B, a solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Letra C, as soluções dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração. Letra D, se adicionarmos cloreto de sódio à solução 1, sua concentração aumentará. Letra E, se adicionarmos cloreto de sódio à solução 2, sua concentração aumentará. Então, pessoal, a situação que a gente tem é a seguinte. Ele me diz que os frascos contêm soluções saturadas, ou seja, são soluções em que a gente conseguiu atingir o valor de coeficiente de solubilidade. Ou seja, tanto no frasco 1 quanto no frasco 2, a gente tem a quantidade máxima de soluto dissolvido. No caso, o soluto é o cloreto de sódio. O que diferencia o frasco 1 do frasco 2? No frasco 2, como eu atingi o coeficiente de solubilidade e coloquei mais soluto, houve a formação de quê? De corpo de fundo ou corpo de chão. Então, o que acontece? No frasco 2, temos ali o aparecimento do corpo de fundo, que no frasco 1 não. No frasco 1 ele colocou a quantidade máxima de soluto e todo esse soluto está dissolvido. No frasco 1, se eu continuar a adicionar soluto, vai haver a formação de corpo de fundo, igual no frasco 2. No frasco 2, se eu colocar mais soluto, eu vou só aumentar a quantidade de corpo de fundo. Então significa que tanto no frasco 1 quanto no frasco 2, eu dissolvi o máximo de soluto. Ou seja, eu tenho concentrações iguais, tanto no frasco 1 quanto no frasco 2. Então, a nossa alternativa correta é a seguinte. Alternativa C. As soluções dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração. Então, independente de eu adicionar ou não mais soluto, a concentração dos dois vai permanecer a mesma, porque são soluções saturadas, ou seja, eu atingi o meu valor de coeficiente de solubilidade em determinada temperatura. A questão 2 já me fala o seguinte: quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? Letra A, saturadas e supersaturadas. Letra B, somente as saturadas. Letra C, insaturadas diluídas. Letra D, somente as supersaturadas. E letra E, insaturadas concentradas. Nós temos as seguintes classificações para as soluções: insaturadas, quando não atinge o coeficiente de solubilidade; as saturadas, quando atingimos o coeficiente de solubilidade; e as supersaturadas, quando a gente consegue ultrapassar a dissolução, o valor do coeficiente de solubilidade, ou seja, a gente consegue dissolver uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade. Isso em determinadas circunstâncias, em que a gente altera a temperatura e altera a pressão. No nosso caso aqui, ele quer saber como que uma substância pode apresentar corpo de fundo. Então, o que ocorre? Somente as saturadas podem apresentar corpo de fundo, uma vez que as insaturadas elas não atingiram o coeficiente de solubilidade, ou seja, todo o soluto está dissolvido. Já as supersaturadas, apesar de a gente conseguir dissolver uma quantidade maior de soluto do que o coeficiente de solubilidade, esse soluto também se apresenta dissolvido. Agora, em uma solução saturada, eu atingi o coeficiente de solubilidade. Se eu continuar a adicionar soluto, ele vai depositar no fundo do recipiente, ou seja, eu tenho a formação de corpo de fundo.
Então, somente soluções saturadas podem apresentar corpo de fundo. A número 3. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Eu tenho os sais representados aí e eu tenho a solubilidade deles na reta Y, ou seja, a quantidade de gramas de cada um desses sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, e na reta X eu tenho a temperatura. À medida que a temperatura vai aumentando, eu consigo alterar a solubilidade de cada um desses sais. O exercício me pergunta: qual destes sais apresenta a maior solubilidade a 40 graus Celsius? As minhas temperaturas elas estão representadas na minha reta X, e a temperatura que eu preciso é a temperatura de 40 graus Celsius, que está em destaque. Então, pessoal, para que eu descubra quem tem a maior solubilidade, eu preciso cruzar os valores da reta X com os da reta Y, ou seja, o valor de temperatura, no caso aqui o que está em destaque é o 40, que é o valor que eu preciso, e encontrar qual dos sais aí possui a maior solubilidade. À medida que eu vou traçando o ponto, eu consegui descobrir que o NaClO3 é o que possui a maior solubilidade frente aos outros sais apresentados. Então, dos sais apresentados, o que apresenta maior solubilidade? NaClO3. Pessoal, nessa número 4, no enunciado dela tem um erro, tá? Quando chegar a parte que é para vocês arrumarem aí no caderno de vocês, eu aviso. A questão é a seguinte: a curva de solubilidade da substância KNO3 dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada abaixo. E eu tenho a solubilidade na reta Y e a temperatura na reta X. E acontece da seguinte forma: vocês precisam corrigir essa daqui. Se tivermos 40 graus Celsius e 50 gramas de KNO3 dissolvido, como será classificada a solução? Então está em destaque aqui 40 graus Celsius e as 50 gramas na solubilidade. Se esse ponto que foi formado tivesse atingido a reta de solubilidade do KNO3, no caso o ponto azul ficasse em cima da reta vermelha, a solução seria saturada. Como ele não atingiu a reta vermelha, o ponto azul, então eu classifico a minha solução como insaturada. Então a resposta da questão fica a seguinte: a solução será insaturada porque o coeficiente de solubilidade não foi atingido. Questão 5 é o seguinte: no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Com os dados que eu tenho no meu enunciado, a fórmula que a gente vai aplicar é a seguinte: a fórmula da concentração em quantidade de matéria, onde eu tenho concentração em quantidade de matéria é igual a massa do soluto sobre a massa molar multiplicando o volume. Utilizando os dados do enunciado, eu consigo substituir na minha fórmula e encontrar o meu resultado final. Então, os dados que eu tenho são os seguintes, que eu retirei lá do enunciado. A concentração em quantidade de matéria é de 0,05 mol por litro. A minha massa do soluto é 0,4 gramas. A minha massa molar, utilizando dados da tabela periódica, eu consegui 58,5 gramas por mol. E o volume é o que eu quero descobrir. Recapitulando então, no preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio. 0,4 é o que? Minha massa do soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, minha concentração final, ou seja, minha concentração em quantidade de matéria,
é 0,05 mol por litro. E a fórmula da substância, NaCl, eu utilizei para encontrar a minha massa molar. O que falta eu descobrir? O meu volume. Então, eu tenho aqui a fórmula que eu vou utilizar, substituindo os valores 0,05, a minha concentração, 0,4, a massa do soluto, 58,5, minha massa molar, e eu quero descobrir o volume. Vou multiplicar cruzado aí para descobrir os valores, montar minha equação. 0,05 multiplica o 58,5 e o V, e o 0,4 multiplica o 1 que existe ali embaixo do 0,05. Multiplicando eu tenho os seguintes valores: 2,925V é igual a 0,4. Esse 2,925 que está multiplicando o V vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. O volume então é igual a 0,4 dividido por 2,925. Meu volume então dá 0,13675 litros, ou seja, dá um número quebrado. O que a gente faz? Arredonda esse número. Então meu volume é aproximadamente 0,14 litros. Após o cálculo, eu marco a minha alternativa correta, que é a alternativa A, 0,14 litros.